Olá, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor do primeiro ano. Nós vamos dar continuidade, ao penúltimo capítulo da apostila, que é o capítulo 13, falando sobre o empirismo, E nós vamos falar sobre o empirismo da página 66, 67 e 68 do filósofo George Berkeley, George Berkeley. Então, nas últimas aulas eu cheguei até a comentar com vocês que eu ia fazer um vídeo curto, somente fazendo algum comentário em cima de um vídeo que eu encontrei, que é todo ilustrativo, que facilita mais a gente compreender esses filósofos que são bem densos, bem pesados, Então, para a gente primeiro entender o que George Berkeley está querendo dizer, ele opõe a Kant. Desculpa, falei errado. Ele se opõe à filosofia de John Locke. Kant nós vamos estudar ainda. De John Locke. John Locke fala que quando nós nascemos, a gente nasce como uma tábula rasa. Como uma tábula rasa. Nada, não tem nada na nossa cabeça, nada na nossa mente. E a partir do momento que nós vamos experimentando as coisas a partir dos sentidos, as coisas vão sendo arquivadas na nossa mente. E aí, referente ao objeto, que a gente observa, que a gente contempla, como por exemplo o copo, ele vai falar que nós, seres humanos, nós conseguimos analisar, perceber somente, julgar somente as características secundárias. Porque as primárias já são próprias, elas já são próprias do copo, Elas são próprias do objeto. Então, as características primárias são próprias do objeto. As secundárias somos nós que julgamos, como cor, como sabor. Só que o Berkeley, a primeira defesa, a primeira oposição à filosofia de Locke é essa. Ele falou, não, nós conseguimos perceber também as características primeiras do objeto. Primeira coisa, você tem que entender que para Berkeley, tem que deixar bem claro isso, para Berkeley, a gente não vai conseguir compreender a substância. Não existe substância. Não há possibilidade de entender e compreender a substância na nossa mente. Então, o que existe na realidade? Existe somente a ideia. A ideia. Mas quem capta essa ideia? Ele vai falar que quem capta essa ideia é o nosso espírito. Primeira coisa que nós vamos falar que ele é um idealista, porque ele vai falar que nós conhecemos somente a ideia das coisas. Por isso que ele usa aquela frase: o ser é ser percebido. Então a gente percebe é somente o ser, a ideia, não a matéria. Então, quando a gente fala que ele é idealista, ele fala que nós conseguimos compreender somente o ser, a ideia das coisas, e não a matéria. Porque ele vai afirmar que a matéria não existe. A matéria é inexistente. É como se nós, pensa dessa maneira, como se nós vivêssemos no mundo das ideias de Platão, sem um corpo, sem um corpo. Somente as ideias. E essas ideias, segundo Platão, a gente percebe essas ideias na alma. Segundo Berkeley, nós percebemos essa ideia aonde? É no espírito. Olha que interessante, é muito parecido. Só que ele não é um racionalista igual um Platão. Ele é o quê? Ele é um empirista. Ele vai falar que pelas experiências que nós temos, com contato com os objetos, vai formando em nós as ideias. Nós não conseguimos aprender a matéria, somente a ideia de algo, de alguma coisa. Então, olha lá. Berkeley rejeita o realismo ingênuo de Locke, que supõe a existência de um mundo exterior correspondente às nossas ideias. Quando ele fala que que é uma ideia para Locke? A ideia complexa, por exemplo, a ideia complexa copo, ela é a junção das ideias simples. O que são ideias simples? Plástico, preto, branco ou azul ou para beber, cilíndrico. Isso são ideias simples, que se a gente juntar, a gente chega à ideia complexa copo. Não é assim? É assim que funciona para o nosso amigo
Locke. Então, o que nós, na realidade, conhecemos? Nós conhecemos, para Locke, somente as ideias complexas, que são junções das ideias simples. E aonde que nós conhecemos? Nós conhecemos através da experiência. Mas aonde isso fica arquivado? Na nossa mente. Né? Na nossa mente. E aí, ele mesmo vai dizer, o Locke vai dizer, o que é uma substância? Ele vai falar, a substância é uma ideia complexa. Para a gente entender a substância do copo, a gente tem que entender as ideias simples, né, para formar o todo. O todo o quê? A ideia complexa que é o copo. E aí a gente entende a substância. E o Berkeley vai já falar, não existe, é impossível compreender a substância. Então, não é possível compreender a substância, primeira coisa. Nós, na realidade, compreendemos somente a ideia, as ideias. E onde projeta-se essas ideias? No meu espírito, tá? Na realidade, todas essas coisas materiais aqui nós não conseguimos apreender. Ela existe. Mas ela existe quando o ser existe. É um trem meio estranho, né? Meio estranho por quê? Porque é o que o vídeo vai citar o exemplo. A partir do momento, né, que eu não vejo mais a árvore, essa árvore, né, a ideia ser árvore, ela vai estar, ou a ideia árvore vai estar sendo projetada para outra pessoa, não mais para mim. Então, ela continua viva? Sim. Em mim? Não. Nem outra pessoa? Sim. E a partir do momento que aquela pessoa não tem mais aquela, né, ela não tem um contato mais da ideia ser árvore, o que acontece? Tudo acaba? Ele fala que não, porque vai estar na ideia de Deus. Ele é um cristão, né? Um cristão, ele é um platônico cristão. Né? Ele nega a realidade material, acredita que o que nós conseguimos compreender é somente as ideias de todas as coisas e nunca compreender a materialidade das coisas. O que nós vemos é somente as ideias, tá? Quando eu falo que ele é meio platônico, porque ele vai ser um platônico meio cristão, por acreditar nas ideias, né? Ao mesmo tempo descartar a matéria, descartar a materialidade e, né, o contrário de Platão é que ele acredita que Deus, né, Deus, né, que projeta todas as coisas para nós. E que Deus, se ele quiser mudar tudo, ele pode mudar. Até as leis mecânicas, como vai dizer e vai explicar o vídeo para nós, até as leis mecânicas ele tem a capacidade de mudar. É como se um dia ele colocasse o Sol e no outro ele colocasse a Terra no centro. Tá? Então, por que ele é idealista? Por que ele é idealista? Na filosofia, é a qualidade de quem pensa que apenas as ideias existem. E a matéria? Não. A matéria não existe. Tá? Parece que a gente vive num mundo imaterial, mas em um mundo ideal. É como se a gente estivesse vivendo lá no mundo das ideias, mesmo, de Platão. Você lá não tem corpo. Mas quem tem, o que está lá naquele mundo? Está todas as formas, está todas as verdades, está todas as ideias de todas as coisas estão lá. Só que essas ideias têm matéria? Não, não tem matéria. Não existe uma personificação, um corpo. Tá? E por que ela é considerada imaterialista? É aquele que nega, né? O materialista é quem nega que existam coisas materiais ou objetos físicos. Então, literalmente, você vive num mundo de ilusão. Então, segundo Berkeley, tudo o que conhecemos são as ideias dos seres na nossa mente. Por exemplo, a ideia da árvore na nossa mente. A ideia do copo na nossa mente. E nunca a materialidade do copo. Né? A gente nunca vai conseguir compreender o copo. Né? Então, por isso que ele fala o que nós, na realidade, entendemos e compreendemos. Né? Nós não entendemos e não vamos compreender a substância, né? Não tem, foge dessa ideia de substância, né? Mas o que nós vamos perceber é somente as ideias das coisas, tá certo? E aí, neste vídeo que eu vou passar agora, vai ficar mais claro, né? A participação de Berkeley nesse empirismo, né? E ele é um cristão, assim, meio um cristão pesado. Por que eu falo pesado? Porque na hora que ele vê que a
a filosofia está saindo do patamar religioso, né, da corrente religiosa, ele tenta voltar com a corrente religiosa, né, com a corrente religiosa afirmando que tudo o que nós sabemos, tudo o que nós temos, é projeção das coisas e das ideias de Deus para nós. Né? Complicado isso. Né? Complicado você pensar dessa maneira. Que nem voltando ao assunto de novo. É como se você pensasse que você está lá no mundo das ideias de Platão. Tá? George Berkeley foi um filósofo irlandês nascido em 1685 e falecido em 1753. Estudou na Universidade de Dublin, foi diácono da Igreja Anglicana e, mais tarde, bispo. Ele costuma ser lembrado como o filósofo do idealismo, a visão de que existem apenas mentes imateriais e suas ideias. Berkeley notou que a filosofia escolástica, iniciada nos monastérios cristãos no século IX... Ai, desculpa, cortei uma coisa aqui. Eu vou deixar rolando o vídeo, porque senão eu vou cortar ele sem querer. Bispo. Ele costuma ser lembrado como o filósofo do idealismo, a visão de que existem apenas mentes imateriais e suas ideias. Berkeley notou que a filosofia escolástica, iniciada nos monastérios cristãos no século IX, estava em franca decadência, favorecendo o crescimento do ceticismo em relação à religião e do ateísmo. Ele também percebeu que a nova filosofia, de base materialista, tornava popular a noção de que o universo é formado apenas de matéria e movimento, e que as leis que regem esse universo são leis mecânicas, leis que podem ser expressas pela matemática. Pronto, tá vendo? Ele percebe que está surgindo um materialismo aí, né? E não aquela ideia de que Deus é o centro de todas as coisas, né? Já com essa descoberta da revolução científica que nós já estudamos, então, nossa, o que é o mundo, né? O mundo é movido pela própria matéria, né? E pelo movimento que são as leis mecânicas. E aí ele acha isso um absurdo, né? Porque nós estamos esquecendo, né, a ideia de Deus, né? Nós estamos tirando a ideia de Deus, descentralizando a ideia de Deus. E aí ele vai falar, né? Não, o que existe e tudo que existe, né, principalmente nas leis mecânicas ou nas leis do universo, é Deus que coloca, que funciona, que dá vida, é como se fosse o motor imóvel de Aristóteles. É o próprio Deus que mostra... E estudadas pelo homem. Deus, portanto, estava sendo cada vez mais afastado das explicações sobre a realidade, o que Berkeley considerava perigoso tanto para a religião quanto para a moralidade. Então, ele decide atacar o materialismo em sua base, ou seja, atacar a própria noção de que a matéria existe. Berkeley procurou demonstrar que a matéria não existe e que todas as afirmações da filosofia materialista são falsas. Mas é interessante notar que Berkeley discorda e concorda em vários pontos com John Locke, filósofo que estudamos nos vídeos anteriores. Na aula anterior. Berkeley concorda com Locke ao considerar que todo conhecimento humano está baseado apenas em ideias. Contudo, para Locke, as ideias resultam do nosso contato com o mundo empírico, material. Berkeley discorda. Para ele, esse mundo material não existe. Então, você lembra que Locke falava? A gente conhece, né, as nossas ideias que começam a se preencher nessa cabeça. Essa ideia, ela vem de uma representação que nós temos do objeto, né? Então, nós temos a representação da matéria do copo, da matéria do celular, da matéria da cruz, da matéria do relógio. Então, isso foi baseado em quê? Nos sentidos, tá? E aí, o Berkeley vai falar que a matéria celular, matéria copo, matéria cruz, matéria relógio, não existe. Não existe, tá? E mesmo que existisse, não poderia ser conhecido diretamente como defendia Locke. Mas como assim?
Berkeley afirma que ser é ser percebido. Ou seja, a matéria é uma ilusão e a verdadeira realidade existe no campo das ideias. Por exemplo, quando afirmamos que uma árvore existe, fazemos isso porque de alguma forma ela estimulou nossos sentidos. Nós percebemos a árvore e, portanto, ela passa a existir para nós. Antes de ser percebida, a árvore não existia em nossas ideias. Os opositores de Berkeley perguntam: então, quando deixamos de perceber a árvore, ela deixa de existir? Berkeley responde que não, pois a todo instante sempre haverá alguém percebendo a árvore, mesmo que esse alguém seja a própria divindade. Essa percepção constante manteria a existência da árvore. Note que Berkeley não nega a existência de uma realidade externa. Ele nega que essa realidade seja Olha que quando ele fala que a realidade, quer ver, ó, nós percebemos a árvore, ela não existia em nós, nós percebemos ela, né? E aí a gente sai de pé da árvore, mas o que vai ficar? Vai ficar na nossa mente a ideia da árvore, tá? E aí ela passou a existir. E de uma hora para outra, essa árvore desaparece, eu nunca mais vejo a árvore, mas a ideia da árvore continua aqui dentro ainda, né? Mas eu não vou começar a perceber mais a materialidade da árvore. Meus sentidos não vão me dar a possibilidade de perceber a árvore mais. Por isso que a ideia da árvore existe, mas a materialidade da árvore, ela não existe. É bem confuso, se for ver nesse ponto de vista. Em nossas ideias, os opositores de Berkeley perguntam: então, quando deixamos de perceber a árvore, ela deixa de existir? Berkeley responde que não, pois a todo instante sempre haverá alguém percebendo a árvore, mesmo que esse alguém seja a própria divindade. Essa percepção constante manteria a existência da árvore. Note que Berkeley não nega a existência de uma realidade externa. Ele nega que essa realidade seja constituída de matéria inerte, como afirmam os materialistas. A realidade existe. A árvore existe, né? Ela está aqui na sua ideia, tá? Existe, só que ela não tem uma matéria, né? Ela é como se fosse só... É aquilo, ela é uma ideia. Ela não é real, ela não é material. Ela é real, na sua ideia, mas ela não é real como matéria, entendeu? É como se a materialidade dela não existisse. Ela fosse fictícia, né? Vamos dar o play aqui. Para Berkeley, a realidade externa é constituída pelas percepções de Deus. Segundo esse entendimento, as percepções de Deus tornam essa realidade estável e faz ser percebida de forma igual por todas as pessoas. Para Berkeley, as chamadas leis naturais, as leis que regem o universo, não são leis mecânicas. Elas são, em verdade, ideias na mente de Deus. Em raras ocasiões, Deus muda de ideia e, consequentemente, as leis naturais mudam também, gerando milagres. Tá vendo, gente? É aquilo que eu falei para vocês. De uma para outra, Deus, ele... naquele momento do geocentrismo, a Deus que quis. Aí agora eles descobriram o heliocentrismo. Não, mas foi Deus que quis. E aí de uma para outra, essa chuva que deu agora, não, foi Deus que quis. Então, quer dizer, Deus é o ser superior, né, a qual rege todas as coisas, da qual comanda todas as coisas, da qual nos mostra as ideias, né, porque o próprio Deus não tem matéria. Olha para você pensa também dessa maneira. Então, se a presença, a existência de Deus é imaterial, então tudo que a gente tem aqui é ideia. É a ideia que nós temos das coisas. Eu tenho a ideia do corpo, né? Mas a materialidade do corpo ela pode se transformar, né? E ela pode deixar de existir, a matéria do corpo, mas a ideia do corpo ela não deixa de existir em mim. É confuso, né? É bem complexo. Mas isso ocorre raramente. Assim, o que percebemos através dos sentidos são as ideias na mente de Deus. A existência do chamado mundo físico está assentada na percepção de Deus. Com base em sua filosofia, Berkeley rejeita a gravidade e outras forças mecânicas que, na visão dele, não explicam nada. Se não podemos obter nenhuma impressão sensorial dessas forças, elas não podem existir. Para ele,
Não faz sentido afirmarmos a existência de coisas que não podem ser percebidas. Afinal, ser ou existir é ser percebido. Berkeley afirma que cada sentido nos oferece um tipo específico de informação. Quer dizer, pela visão, percebemos a luz e as cores. Pelo tato, percebemos dureza, maciez, calor, frio, resistência. Com o olfato, percebemos odores. Com o paladar, sabores. Pela audição, percebemos toda a variedade de sons. Quando algumas dessas informações aparecem juntas, repetidas vezes, nós aprendemos a identificá-las como objetos. Uma maçã, por exemplo, é um conjunto de percepções, sabores, odores, cores, formas, que repetem-se juntas com frequência. E por isso, associamos esse conjunto. Tá vendo? Na hora que ele fala que isso, o que é uma maçã? É cor, é forma, é isso. Ele já está contestando o John Locke, porque o John Locke falou que o que o ser humano percebe somente é a cor, o sabor e o odor, que são as características secundárias do objeto. E aí o Berkeley fala, não, as características primárias dos objetos também são subjetivas, né? A percepção do tamanho, do peso, da medida, da extensão, de outras características, do número, né? Das outras características que são características das qualidades primeiras do objeto, é também subjetivo. Então, ele está negando, né, essa divisão de qualidades primeiras do objeto e as qualidades secundárias do objeto, primárias e secundárias do objeto, como John Locke afirmou, tá? De sensações, a ideia de maçã. O mesmo acontece com todas as outras coisas, como uma árvore, uma casa, um gato. Todas as coisas que nomeamos são agregados de sensações que percebemos em conjunto e aprendemos a associá-las a um nome. Se um cego de nascença adquirisse de repente o sentido da visão, não conseguiria perceber a distância dos objetos, diz Berkeley, pois a capacidade de perceber distâncias requer a associação entre experiências visuais e táteis ao longo do tempo. Dê uma olhada. Para percebermos adequadamente a distância de um objeto, muitas sensações precisam estar associadas. Por exemplo, quando caminhamos em direção ao objeto, a caminhada nos oferece muitas informações táteis sobre a distância do objeto. Na medida em que nos aproximamos, também recebemos informações visuais, pois o objeto parece ir se tornando maior, mais detalhado enquanto caminhamos. Então, nós repetimos a experiência de caminhar em direção a diferentes objetos várias vezes na vida. Nós conseguimos estimar a distância de um objeto simplesmente com uma olhada. O som, segundo Berkeley, também é um elemento importante para estimarmos distâncias. Se ouço o ruído de um carro passando na estrada e olho pela janela, percebo que quanto mais baixo for o ruído, mais distante está o carro. Quanto mais alto e nítido o ruído, mais próximo está o carro. Após passar muitas vezes por essa experiência, a intensidade do ruído por si só já me permite estimar a distância do carro sem que eu precise olhar pela janela. No próximo vídeo... Então, é isso. Ele vai falar que no próximo vídeo nós íamos falar sobre a filosofia o próximo filósofo que nós vamos estudar é o David Hume, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto, interromper o compartilhamento. Então é isso, gente. Nós temos que entender que é pelos sentidos, pela capacidade sensitiva, vai formando-se as ideias que nós temos das coisas. As ideias que nós temos das coisas. A realidade material das coisas não existe, tá? Não existe. Ele contesta, né, o Kant falando que as qualidades primárias do objeto, né, que é próprio do objeto, é tudo subjetivo, né? E o que nós conhecemos? Nós conhecemos somente as ideias. E onde estão essas ideias em nós? Ele vai falar, essas ideias que estão em nós, né? Onde que elas ficam presentes?
essas percepções, essas ideias que nós temos das coisas, aonde que elas ficam? Quem percebe elas? Ele vai falar que é o espírito que percebe elas, tá certo? Então é isso, meus queridos. Alguma dúvida, qualquer dúvida, estou aqui, tá? Espero que esse vídeo tenha um pouco dado uma ideia, né, desse filósofo empirista, né, o Berkeley. Então, agradeço a todos a participação. Fiquem com Deus.